Olha, gente, colocar silicone nos seios é o sonho de consumo de muitas mulheres. Só que não tem jeito, as dúvidas são inevitáveis antes de fazer a cirurgia. Como é que é a anestesia? Será que dói? As chances de haver rejeição ao material usado na prótese? Como será o pós-operatório? Enfim, nessas horas, nada melhor do que ouvir a opinião de quem já passou por essa situação. É por isso que hoje eu estou aqui com a Jaqueline Weber, ela que já colocou prótese de silicone nos seios, é uma das inúmeras mulheres aí no nosso mundo inteiro, porque hoje é uma das cirurgias mais feitas, e também com o nosso doutor Eduardo Raulino. Seja bem-vindo, feliz ano novo para os Noia. Obrigada aí pela presença de vocês. Jaque, eu já quero começar com você. Há quanto tempo você colocou o silicone? Faz umas 3 semanas. Agora é recente? E como é que foi? Você tinha muita vontade sempre? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27 anos. Sempre teve vontade de colocar? Sempre. Depois que eu tive as 2 filhas, que o seio ficou mais plácido, né? Então, sempre tive vontade. Olha só, você trabalha com a área de beleza ou não? Não trabalho com uma área totalmente nada a ver com a beleza, mas era um sonho. Tá, e por que demorou? Porque foi até os 27 anos para fazer a cirurgia? Porque normalmente as pessoas já colocam assim que conseguem, né? 19, 18 anos. Sim, não. Eu primeiro tive as filhas, resolvi ter a última filha agora, para daí decidir colocar. Olha só, tá certo essa atitude dela, doutor? Quem pensa em ter um filho recente e tá com a ideia de fazer a prótese, colocar a prótese, é certo esse pensamento? Suzane, a Jaqueline realmente é um exemplo do que acontece com a maioria das pacientes. A maioria quer ter primeiro os filhos, né? E depois, né, acaba tendo uma certa flacidez, uma certa queda após a gestação. E essa seria uma dúvida, mas existem vários mitos ainda que rondam a questão da prótese de silicone, que é uma das cirurgias mais realizadas hoje. Mas existe ainda muita dúvida, muitos mitos. Um deles seria a questão da gravidez. Exato. Atrapalha, não atrapalha? Pois é, tá certo esse pensamento como ela fez? Realmente, é melhor esperar ter filho para colocar a prótese? Ou não? Pode se colocar antes tranquilo? Eu sempre digo que a família, os projetos familiares devem estar sempre em primeiro lugar. Então, se a pessoa tem essa ideia, vou ter filho em um curto prazo de tempo, digamos 1 ano, daqui a 1 ano eu vou ter um filho, estou planejando já. Então, o ideal é esperar um pouquinho mais. Mas se ela não tem ideia, quero ter filhos, mas não tenho ainda data nem prazo, eu daí aconselho colocar o silicone, que ele não vai atrapalhar em nada. Não vai interferir, já falamos sobre isso aqui no programa, vale salientar de novo, não vai interferir na amamentação? Exatamente. Vai cair depois? Outra dúvida também. Acho que essa é uma dúvida, né? Não só da Jaqueline, mas de outras pacientes, porque a prótese é colocada por trás da mama, então ela não interfere na amamentação. Essa é uma grande dúvida que as pessoas ainda têm. É como assim, vamos dar um exemplo, digamos assim, aqui é o músculo. Exatamente. É isso? Vai falando, o músculo. Daí viria a prótese por cima do músculo. A prótese vem aqui. E aqui por cima viria a mama. Entendi, tá? Entendi. Então, para exames de imagem, por exemplo, uma outra dúvida que as pacientes têm, será que se eu tiver o azar de ter um câncer, por exemplo, um câncer de mama, será que a prótese vai atrapalhar? Ou será que a prótese acaba desencadeando um câncer de mama? Isso é totalmente já esclarecido, não tem nada a ver. A prótese é muito segura, ela não predispõe a câncer e, pelo contrário, ela até ajuda no diagnóstico, ela projeta mais a mama e fica até mais fácil passar um ultrassom. Viu só que interessante a gente colocar isso, porque realmente é uma dúvida frequente. Aí assim, se você aí de casa também tiver alguma dúvida, quiser esclarecer aqui com o doutor Eduardo Raulino, é só ligar pra gente. O telefone é o 3340-0070. Vou repetir, 3340-0070. Jaque, quais eram as suas maiores dúvidas antes de colocar aí a prótese de silicone? Como é que foi? As dúvidas eram a dor, é aquela coisa, né? Vai doer muito, vai doer pouco. Não. Nada? Não, eu achei assim, dor muito pouco. Eu imaginava muito mais, eu acho que é por isso até que eu esperei um pouco, né?
imaginei que eu não ia poder pegar peso, que eu não ia poder fazer as coisas que eu faço no dia a dia. E é que o peso, doutor, isso também é outra coisa interessante. Pode fazer academia, quem frequenta academia, ou mesmo como a Jaque, ela tem filhos, ela vai carregar depois os filhos, tal, beleza. Então, assim, pode fazer o esforço logo depois de ter feito a cirurgia? Qual é o tempo necessário que tem que se ter? Então, a Jaqueline tocou num ponto que é bem importante. A questão de esforços após a cirurgia. Não existe mais aquele mito, não vou poder nem mexer meus braços, vou ter que ficar com meus braços parados, sem fazer absolutamente nada por vários dias. Isso não existe mais. Mas você tem que ter um bom senso. É lógico que você não vai para academia uma semana depois. Você tem que esperar a prótese se acomodar, cicatrização é importante. Então, em torno de um mês, após um mês e meio, seria o mais adequado para você pensar em voltar a uma academia. Aí depois é tranquilo. Quanto a esforços, a pessoa pode fazer a parte de higiene normal, pentear cabelo, escovar dente. Isso é normal, pegar pequenos objetos. É só não exagerar, né? Aquele negócio de ter cautela. Você não pode ter aquele, carregar crianças no colo, não é aconselhado. Porque ela pode, ali deslocar. No movimento, pode deslocar a prótese. Perfeito. Então, teria que ter esses cuidados. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, é Vanessa. Vanessa? Isso. Oi, Vanessa. Você fala de onde? Daqui de Blumenau, bairro Progresso. Perfeito. Vanessa, qual a sua dúvida? Eu tenho 3 nódulos, não sei, 2 na direita e 1 na esquerda. Já fiz biópsia, tudo. E queria saber se eu tenho possibilidade de colocar os silicones sem tirar os nódulos. Olha, boa pergunta, Vanessa. Colocar os silicones sem mesmo tendo os nódulos. Com certeza. A primeira questão quando aparece um nódulo de mama é descartar se é um tumor, se é um câncer. Muitas vezes são nódulos benignos, quer dizer que não tem nenhum efeito sobre a saúde da pessoa. Descartando essa parte, Susan, com certeza ela pode fazer toda a parte estética, colocar prótese sem ter que mexer nos nódulos. Então, quer dizer, tranquilo. A primeira coisa seria ir atrás de um mastologista, um ginecologista e verificar se esse nódulo é benigno ou se tem algum risco de câncer. Ela pode colocar, se for benigno, tranquilamente. Já que quanto que você botou de Botei 375. 375. Isso é outro detalhe que é legal a gente falar, né? Porque ficou harmônico o peito, né? A gente tá falando de silicone da Jaque, ficou super harmônico, ficou bonito realmente. E a gente acha, antigamente se falava, 300 e pouco. Já falei uma vez aqui também, Daniele Vinitz, né? Que era a tal da referência, a gente falava muito, que ela botou um exagero, mas ela nem chegou, acho que botar 300, ou botou 300 e pouco. Hoje em dia a mulherada coloca 400, chegam até a 500, claro que tem que ter esse padrão de harmonia e tal, mas a prótese ela vai se amoldando e depende muito da estatura. Você é alta, né, Jaque? Tem quanto de altura? Eu tenho 1,65. 1,65. Padrão mediano. Mediano. Como saber qual o tamanho certo? Suzana, é uma questão realmente essencial. A questão sempre é o quanto a pessoa já tem o que ela quer alcançar. A gente tem que unir os interesses da pessoa. Cada mulher tem um ideal de mama. Então, a Jaque tinha outras pacientes têm ideais completamente diferentes. Umas gostam da mama mais harmoniosa, outras gostam um pouquinho maior. Então, vai depender muito do gosto da paciente e do que é possível para o biotipo dela. Por exemplo, a Jaque, ela tem um biotipo bem magrinho, o tórax estreito, ela tem uma estatura mediana e o que acontece? A gente somou o que ela já tinha de mama, então ela tinha após a gestação, ela ficou com pouca mama, na verdade tinha muito pouco. É normal diminuir? É normal, às vezes, você ter uma diminuição, uma queda da mama. E mesmo tendo o silicone já antes? O que acontece? Às vezes é o ganho de peso. Acho que você acabou ganhando alguma... Sim, da primeira quilos, gestação eu ganhei 25 e da segunda 20. Então isso é um fator que acontece. É um fator que acaba... O bebê tem 3 quilos. Recuperou bem, né, Jaque? Que bom, né? Muito bem. Recuperou super bem, é super magrinha, tudo. Mas muita gente, o que acontece? Aumenta a mama muito porque ganhando esse peso... A gordura vai para a mama. Sim. Mas se ela engordasse, por exemplo, aí 11 pode gerar flacidez, né? Com certeza vai gerar flacidez, vai sobrar pele, vai cair um pouco a mama. Mesmo tendo silicone por baixo. Mesmo tendo silicone, porque o ideal não é esse, não é engordar 25 quilos, Susan. O ideal é 11, 12 quilos. Isso seria o essencial,
o ideal, né? Então, nessa condição, a prótese não altera em nada. Perfeito. Mas se engordar muito, com certeza... E depois tem que fazer aqueles retoquezinhos. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É Bernadette. Bernadette, você fala de onde, Bernadette? Bairro Velha. Aqui de Blumenau também. Blumenau. Bernadette, qual a sua dúvida? Eu conheço várias amigas minhas, várias mulheres de Blumenau, que elas têm que sair de Blumenau para ir fazer essa cirurgia em Floripa, que lá é bem mais barato. Por que isso? Ah, é interessante isso, colocar essa situação também. É verdade? É uma questão muito importante, a questão de preços. Infelizmente, a gente não pode divulgar valores... Padrões, assim, mais ou menos de quanto a quanto, doutor? O que acontece é o seguinte, essa questão de valores, muitas vezes é barateado muito a cirurgia porque é feito em clínicas, às vezes sem condições, né? Não tem todo aquele suporte que um hospital tem. O material que é usado, isso tudo, a pessoa que for escolher um local para fazer cirurgia plástica tem que ter em mente. Não adianta você se expor a riscos para uma cirurgia estética, você tem que fazer tudo certinho. Então, um dos pontos primordiais é fazer com um cirurgião plástico. Muitas cirurgiões que não são plásticos acabam se aventurando a fazer a cirurgia. Outro é em hospitais, com toda a condição. Você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem o site, é fácil ver. Exatamente. E é claro que uma estrutura hospitalar, que tem bem mais equipamentos, vai ser um pouco mais cara do que uma clínica. Então, são custos a mais que a pessoa às vezes tem que colocar na balança. Às vezes paga pela qualidade, né? Pela qualidade e segurança. Exatamente. Jaque, cicatrização, como é que foi? O seu peso depois aumentou muito, o peso da mama? Como é que foi o seu pós-operatório? Não, bem tranquilo, a cicatrização já tá bem boa. Você fez por baixo? Não, eu fiz pela auréola. Auréola, isso é outro detalhe, né? Porque tem pela axila, auréola e por baixo também. E o tal do Dr. Hollywood que coloca até pelo umbigo. Não, a cicatrização foi ótima. Tranquilo, não em 3 semanas já tá assim, queloide, bem nada. Você é o tipo da pessoa que diria para todas que têm vontade de colocar, coloquem aquele incentivo? É verdade, coloquem. É, você hoje se sente muito melhor com o silicone? Com certeza, sem dúvida. Outra mulher. Outra mulher. Que legal isso, doutora. É realmente a autoestima das pessoas em voga. Eu acho que isso é o principal, Suzana. Trabalhar na autoestima. E é um efeito que muitas vezes a pessoa não conta na plástica. Que é um dos principais. Melhorar, né, sua relação com as outras pessoas pela melhora da sua autoestima. Legal, gente. Olha, sempre é assunto a gente falar aqui de silicone. O pessoal adora, gosta muito. Sempre quando a gente anuncia, o pessoal realmente a gente vê que curte. E é bacana, muitas ligações, a minha produtora está passando isso pelo ponto também. Muito obrigada a você que tentou ligar. O doutor Eduardo está aqui no nosso quadro Plástica e Saúde a cada 15 dias. Então, não na próxima terça, na outra novamente ele estará aqui. Você vai poder ligar e tentar falar com ele novamente. Muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Obrigada mesmo, Jaque. Obrigada por ter vindo até aqui. Tá linda. Obrigada. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos passando também os contatos da Clínica Bioforma. O telefone é o 3035-7475 e tem também o blog. Lá você encontra várias orientações também sobre prótese de silicone e inúmeras as outras cirurgias plásticas. É só acessar clinicabioforma.blogspot.com. Não tem o www, não tem o BR no final. É só clinicabioforma.blogspot.com.